Robert Klein, um veterano de 25 anos na aplicação da lei, contou ao Banfield, da News Nation, sobre o incidente perto de um reservatório no condado de Fairfield. Ele descreveu ter visto um objeto esférico, aproximadamente do tamanho de um Mini Cooper, pairando a apenas 30 pés de seu carro de patrulha. Já vi minha cota de drones e meteoros, disse ele. Isso foi algo que eu nunca tinha visto antes. O objeto emitiu uma luz intensa, que mudava de cor, que o cegou momentaneamente e encheu seu veículo de patrulha. A luz piscava entre vermelho, verde, branco e laranja, parecendo ter uma qualidade semelhante a plasma. Havia uma luz muito forte. Ela iluminou toda a cabine da minha viatura a ponto de eu ter dificuldade para dirigir, porque eu realmente não conseguia enxergar, explicou Klein. Quando ele iluminou o objeto com seu holofote, ele imediatamente disparou pela água. Foi quando eu saí dali e comecei a gravar e tirar fotos, ele acrescentou. Eu não conseguia ver ele indo de A para B. Tão rápido ele se movia. O objeto também emitiu um zumbido baixo, que Klein achou característico. Ben Hansen, apresentador do Testemunha de OVNI Discovery Plus, investigou o caso e descobriu avistamentos potenciais adicionais na mesma área, incluindo orbes relatados perto de um centro comunitário. Nossa equipe irá até Connecticut, disse Hansen ao News Nation, destacando a busca por mais testemunhas para corroborar o encontro extraordinário de Klein. Filmado e postado pelo chamado usuário Zona Desconhecida, a filmagem foi registrada em julho e carregada dias depois, rapidamente captada por veículos de notícias e compartilhada nas redes sociais. Eu nunca acreditei em OVNIs até o último domingo quando filmei esse objeto não identificado, escreveu ele. No começo, pensei que fosse um drone, mas não tinha hélices, então pensei que fosse um balão. Mas a trajetória era em linha reta e, de repente, aparece algo semelhante a um trem de pouso. A filmagem foi recebida sem surpresa, com opiniões fortemente conflitantes, com alguns usuários permanecendo inflexíveis de que o objeto era um drone e outros insistindo que era algo mais incomum. Não descarto nenhuma possibilidade por enquanto, embora não se pareça em nada com os drones de hoje, acrescentou. O que você acha que era isso? Um avistamento interessante nos céus de Praga, República Tcheca, deixou moradores e espectadores online perplexos. Na quarta-feira de manhã, um OVNI em forma de cubo foi avistado flutuando sobre a cidade, um evento que foi capturado em vídeo e posteriormente compartilhado no Reddit. Esse enorme cubo branco ficou girando nos céus por cerca de 5 minutos, relatou a testemunha. O estranho objeto, de acordo com o observador atônito, desapareceu num momento vista apenas para reaparecer logo depois. A filmagem misteriosa gerou uma onda de especulação e humor nas plataformas de mídia social. Algumas teorias divertidas incluem sugestões de que o objeto era um cubo de açúcar voador, um artefato da série de ficção científica Star Trek, especificamente os Borg, ou até mesmo uma falha proverbial na Matrix. Explicações mais fundamentadas também foram propostas. Céticos sugerem que o objeto poderia ter sido uma pipa de caixa ou um balão em forma de cubo. Apesar dessas teorias racionais, a verdadeira natureza da anomalia aérea permanece sem solução. Uma interessante filmagem surgiu, captando o que parece ser uma flotilha de OVNIs piscantes flutuando pelos céus de Tampere, Finlândia. A cena intrigante, filmada no mês passado, foi documentada por uma testemunha local que mais tarde relatou o avistamento à Associação Finlandesa de Pesquisa. O observador descreveu o aglomerado incomum de objetos piscantes como girando no céu perto de uma nuvem de tempestade por vários minutos.
A testemunha pôde fornecer pouca informação adicional sobre o estranho evento, embora tenha diligentemente garantido que fosse levado à atenção dos pesquisadores de OVNIs. A filmagem, que agora circula online, gerou considerável especulação sobre a natureza dos orbes piscantes. Embora a hipótese extraterrestre continue sendo uma possibilidade tentadora para alguns, explicações mais terrestres foram propostas. Entre eles, estão fenômenos meteorológicos, como raios globulares ou detritos de tempestades eletricamente carregados. Outra teoria propõe que as luzes piscantes podem ser restos de radar, pequenas tiras de metal liberadas durante tempestades para confundir os sinais de radar. Apesar dessas explicações plausíveis, a verdadeira identidade dos objetos misteriosos permanece desconhecida. A imagem a seguir foi publicada por um ufólogo na cidade americana de Stephenville, Texas. É relatado que um grupo de moradores locais viu de repente no céu uma estranha anomalia e a capturou na câmera de um smartphone. O vídeo mostra um estranho objeto branco voando entre nuvens raras no céu diurno. OVNIs são suspeitosamente semelhantes a alguma esfera misteriosa que não se encaixa na estrutura dos fenômenos celestes comuns. Alguns internautas afirmaram que esta é apenas uma pequena nuvem. No entanto, tal teoria não se sustenta. Primeiro, é improvável que a natureza tenha criado uma nuvem esférica perfeitamente lisa. Segundo, as nuvens não são tão densas e não têm limites claros. Pedro Ramírez e muitos de seus colegas concluíram, como esperado, que esta era uma aeronave de representantes de uma civilização extraterrestre. De acordo com os ufólogos, a maioria desses hóspedes alienígenas são UAVs, controlados do espaço distante, e podem ter as formas e estados mais bizarros, inclusive disfarçados de nuvens. Esses drones estudam nossa Terra, diz o ufólogo. Eles coletam várias amostras e dados, mas não afetam a vida das pessoas de forma alguma. Por que tudo isso é necessário para alienígenas? Algo estranho tem frequentado os céus do estado nos últimos tempos. 3 anos atrás, foram relatados o caso de Justin Johnson, um morador do Missouri, que usou seu celular para filmar um objeto peculiar em forma de cubo e girando flutuando sobre o estado. Agora, seu avistamento e sua filmagem estão de volta às notícias novamente, desta vez como parte de uma história destacando o número de objetos inexplicáveis que foram avistados sobre o Missouri nos últimos anos. Além do avistamento de Johnson, alguns dos exemplos mais proeminentes incluíram o avistamento de um objeto fino e branco que foi filmado voando pelo céu perto de um jato de passageiros no verão passado, e até mesmo um segundo avistamento de OVNI, filmado pelo próprio Johnson há apenas algumas semanas. O pesquisador Alejandro Rojas, no entanto, pediu cautela sobre a interpretação desses avistamentos. A grande maioria dos avistamentos que temos são interpretações errôneas de algo mundano, disse ele. Há muitas possibilidades excelentes por aí, mas nós simplesmente não sabemos. Nós realmente precisamos seguir esses dados para descobrir. Para Johnson, no entanto, os objetos que ele registrou permanecem um mistério. Estamos à beira de descobrir algo que pode mudar a humanidade para sempre, ele disse. Isso tudo é muito emocionante para mim. Como reportado há algum tempo, um cientista de computação havia previsto uma invasão alienígena para o dia 3 de dezembro. Como sabemos, ou pelo menos que eu saiba, isso não aconteceu. Contudo, é inegável que o final de novembro até hoje, avistamentos de objetos têm ocorrido com mais intensidade em todo o mundo. Mas vamos ser realistas. É muito provável que isso estava acontecendo o tempo todo, mas as pessoas não estavam prestando atenção até agora. Todavia,
o que é inegável é o fato de que, ultimamente, estranhos objetos voadores, que o governo americano chama de drones, têm invadido o espaço aéreo de bases militares nos Estados Unidos e no Reino Unido. Esses eventos, sim, se intensificaram nas últimas semanas. De qualquer forma, sejam esses objetos oriundos de algum país deste planeta ou de outras inteligências, eles permanecem um grande mistério, pois os militares não estão conseguindo abatê-los, ou pelo menos é isso que eles nos dizem. Assim, para celebrar este aumento de avistamentos, publico aqui mais uma série de vídeos de OVNIs que encontrei na plataforma X. Porém, devo lembrar a todos que OVNI não significa necessariamente nave alienígena, mas sim algo que não pôde ser identificado. Suposto objeto na Lua, capturado em Ontário, Canadá. Enxame de OVNIs intocados por mísseis fora da base militar. Um vídeo de 10 minutos postado no Reddit afirma mostrar OVNIs perto de uma base militar no Afeganistão, parecendo resistir a um ataque de mísseis sem danos. Orbes brilhantes pairavam e se moviam juntos, em padrões incomuns. Mas alguns céticos dizem que esses OVNIs podem ser simplesmente sinalizadores ou alvos de treinamento, apesar dos visuais assustadores do vídeo. Os espectadores estão divididos, com muitos compartilhando seus próprios avistamentos inexplicáveis, enquanto outros alertam para não tirar conclusões precipitadas. Orbe misterioso é avistado sobre a cidade de Nova York, dias após o Pentágono revelar quase acidente entre avião OVNI. OVNI é flagrado voando em alta velocidade sobre Toledo, Ohio. NORAD não está tão longe desse OVNI cúbico brilhante. Está ficando mais difícil chamar esses caras de drones. Isso está acontecendo em todo o mundo, particularmente nas bases dos Estados Unidos. E nosso governo está praticamente em silêncio. Sequoia Park, Califórnia. Um OVNI humanoide pairou por um longo tempo. Este OVNI não é um drone nem um balão. Ohio, Estados Unidos. Um OVNI, ou drone triangular, foi relatado sobre Ocean City, perto de Nova Jersey, sendo seguido por um F-16. OVNIs em Córdoba, Argentina. Isso não é Starlink, e não é nada que eu já tenha visto na minha vida antes. Eles estão aqui. Pessoal, abram os olhos. Objetos desconhecidos caindo do céu no Brasil. Enquanto isso, sobre o Brasil. Não é coincidência que essas coisas estejam aparecendo de repente no mundo todo ao mesmo tempo. A questão é por quê? Fernandópolis, São Paulo, Brasil. O mistério dos drones não identificados continua sem solução, com autoridades governamentais oferecendo pouca clareza. Autoridades minimizaram os incidentes, afirmando que não há ameaça à segurança nacional e atribuindo muitos avistamentos a aeronaves, como aviões ou helicópteros. No entanto, a falta de transparência apenas alimentou a especulação pública e aumentou as preocupações. O que as pessoas ou especialistas dizem? Alguns especulam que esses drones fazem parte de operações secretas, projetadas para detectar bombas sujas ou dispositivos nucleares, ou que esses drones fazem parte de sistemas avançados de vigilância operados por certas agências. A Força Espacial
poderia estar conduzindo exercícios classificados, como testar tecnologia de ponta ou realizar exercícios de bloqueio de comunicação para avaliar capacidades de detecção e evasão. Um ex-oficial da CIA sugeriu que os drones podem fazer parte dos esforços do governo para testar tecnologias avançadas em ambientes urbanos. Relatórios indicam que esses drones exibem características incomuns, como ausência de assinaturas de calor e evasão de detecção. Eles podem empregar interferência de RF ou comunicações criptografadas, potencialmente causando interrupções não intencionais em eletrônicos civis, incluindo quedas de energia, enquanto evitam a captura. Analistas de inteligência compararam os drones aos modelos russo Orlan 10 ou iraniano Shahed 136, levantando suspeitas de espionagem internacional. Mas a declaração mais marcante veio de Elon Musk, que alertou, no começo deste ano, sobre a chegada de guerras épicas de drones. Ele disse que batalhas de enxames de drones estão chegando e vão confundir a mente, o que ele sabe que nós não sabemos. Na noite do dia 22, o aeroporto Iwakuni-Kintai-kyo, na cidade de Iwakuni, província de Yamaguchi, que é usado tanto pelos militares quanto pelos civis dos Estados Unidos, recebeu um relatório de que vários drones haviam chegado, e a pista estava temporariamente indisponível. Com isso, a chegada de um voo com destino ao aeroporto atrasou cerca de 3 horas. O drone entrou na área, dentro de uma zona de exclusão administrada pelos militares dos Estados Unidos, e a equipe do aeroporto vasculhou a pista administrada pelo escritório. Mas nenhuma pessoa suspeita ou drones foram encontrados. A polícia também investigou a área próxima ao aeroporto, e também nenhuma pessoa ou objeto suspeito foi encontrado. Como resultado, um voo da All Nippon Airways, indo do aeroporto de Haneda para este aeroporto, não conseguiu pousar e, depois de esperar no céu, o avião mudou de destino para reabastecer e pousou no aeroporto de Hiroshima. Aproximadamente 1 hora depois, pouco depois das 20 horas, a pista foi reaberta por ser considerada segura e o voo seguiu para o aeroporto Iwakuni-Kintai-kyo, chegando aproximadamente 3 horas depois do previsto originalmente. Havia mais de 150 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes. Além disso, a partida do voo de regresso ao aeroporto de Haneda atrasou cerca de 3 horas. Em entrevista à NHK, a base militar em Iwakuni disse: priorizando a segurança, fechamos temporariamente a pista na noite do dia 22 para investigar relatos de avistamentos de drones na pista. A declaração continuou: como o assunto está sob investigação, não discutiremos mais detalhes neste momento. Os voos não autorizados sobre a base aérea de Iwakuni violam a lei japonesa. Primeiramente, para quem não o conhece, Stephen Bassett é uma figura significativa no movimento de desacobertamento. Ele é o diretor executivo do Paradigm Research Group, PRG, fundado em 1996, com foco em acabar com o sigilo governamental sobre fenômenos extraterrestres. Bassett tem sido fundamental na organização de eventos como a Audiência de Cidadãos para o Desacobertamento, e apareceu em vários documentários e discussões na mídia sobre a transparência governamental. Veja um segmento da fala de Stephen Bassett. O governo dos Estados Unidos soube da presença alienígena antes de julho de 1947. Roswell. Ele tomou a decisão naquela feita de ocultar isso do povo estadunidense. As testemunhas para um número desses bloqueios se manifestaram.
Eles têm tentado testemunhar perante o Congresso por 30 anos. Os extraterrestres perderam a paciência e o risco para nós, como civilização, somente tem aumentado. Então, eles decidiram que vão terminar com essa bobagem. Assim, eles estão fazendo incursões usando seu equipamento, seja lá que estes forem, não somente em um lugar, não em 2 lugares, não somente em um continente, mas em vários continentes, e o governo americano sabe disso. Não é possível abatê-los. Você não pode enviar aeronaves tripuladas porque elas caem. Assim você envia seus próprios drones para tentar monitorá-los da melhor forma que puder. Seria por isso que estão ocorrendo essas incursões dos misteriosos DROVNIs, com o governo dos Estados Unidos enviando seus drones para averiguar e por isso não quer abrir o jogo? Bem, esta é somente mais uma de inúmeras teses que têm circulado pela internet quanto a esse caso, mas torço que aquilo que Bassett disse seja real, embora não existam provas. Cientistas estariam preocupados com um objeto detectado a 10 anos-luz da Terra, vindo em nossa direção em movimentos não naturais. Será verdade? A afirmação começou a se espalhar através das redes sociais no final de setembro de 2024 e revela uma possível descoberta feita pelo telescópio espacial James Webb. Segundo o que foi compartilhado, o aparelho teria detectado um objeto se movendo de forma não natural em direção à Terra. Os cientistas teriam constatado que o objeto está a 10 anos-luz da Terra, mas que sua órbita e trajetória sugerem não se tratar de algo natural. Será que estamos diante da possibilidade de um contato com uma nave espacial alienígena? Procuramos no site oficial do projeto James Webb da NASA e não encontramos nenhuma menção à suposta nave espacial que estaria vindo em nossa direção. Uma publicação feita no dia 2 de outubro de 2024 relata a descoberta de jatos incomuns de gás em um asteroide nos arredores do cinturão de Kuiper. Mas isso não tem nada a ver com a alegada descoberta da tal nave espacial disseminada na web. Na verdade, todas as alegações parecem ter surgido de um vídeo publicado num canal especializado em teorias conspiratórias e descobertas alienígenas, chamado Psicoativo Podcast, no dia 16 de setembro de 2024. Mesmo sem apresentar nenhuma prova, o canal apresentou os dados na base do ouvi dizer e conseguiu fazer com que o rumor se espalhasse rapidamente. Conclusão: não há provas de que o telescópio espacial James Webb tenha identificado uma nave vindo em direção à Terra.